A gente está aqui na tela com essa arte das eliminações do Brasil desde 2006. Lá foi para a França, 2010 para a Holanda, 2014 fatídico 7-1, 2018 também para a Bélgica e agora 2022 para a Croácia. E aí eu queria entrar num ponto antes da gente encerrar esse tema aqui de seleção brasileira. Você ser eliminado em 2006 com essa seleção com Ronaldo, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldinho, para a França, ok. França que foi vice-campeã. E você tinha Henry, Zidane. Sim. E era a França. Era a França e era aquela França. Aí você cai nas quartas de 2010, uma seleção não tão boa individualmente, para uma Holanda que tinha um Robben, que tinha um Sneijder, que estava no auge e que foi vice-campeã do mundo. 2014, o 7-1 ninguém justifica, é claro. O problema é o placar, né? Exatamente, mas você ser eliminado para uma Alemanha, por mais que você esteja em casa, e uma seleção nitidamente inferior tecnicamente, justo. Aqui, para mim, já começa o problema. Concordo. Você é eliminado para a Bélgica em 2018, que tem uma geração bacana, ok, mas a Bélgica não ganhou nada, a Bélgica não tem nenhuma expressão no mundo. E agora, como chave de ouro, a Croácia, que essa é a grande seleção da Croácia foi em 2018, não foi em 2022. Isso acho que traz um incômodo ainda maior, né? Não, a Croácia é a cereja do bolo, como tu disse. Em relação à Bélgica, incomoda também, me incomoda, mas contra a Croácia não há explicação. Primeiro que o Brasil tinha que ter vencido no tempo regulamentar. Eu acho que não tem como nem levar para prorrogação. Aconteceu, fez o gol e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Sim. Faltavam 4 minutos. A gente vai lembrar desses malditos 4 minutos. Em cima disso que o Thiago falou, eu acho a seleção do Brasil de 2022 melhor que a de 2018 e a Bélgica de 18 melhor que a Croácia de 22. Concordo. Então, assim, acho que por isso que é pior realmente em 2022. E vendo esse quadrinho aí, a gente faz lembrar que torcedor brasileiro de forma geral, tem muito como costume eleger vilões, né? Sim. Em 2006, o que ficou marcado foi o meião do Roberto Carlos, Isso, vocês lembram, né? A falta que foi batida por Henry, Henry, agachadinho, ele tá ajeitando o meião. Em 2010, teve o Felipe Melo, que foi expulso e também atrapalhou ali o Júlio César no lance do gol da Holanda. No 7-1 foi mais uma pane geral mesmo. Em 2018, teve o lance do Fernandinho, que não matou ali na raiz contra o Lukaku. Ainda fez gol contra. E em 22, teve a questão do Neymar não ter batido o pênalti. Teve também quem disse ali, o Casemiro deveria ter matado a jogada da Croácia no início. Não deveria ter subido todo mundo. O Fred não deveria ter subido. Mas, Só que aí o Casemiro já estava com um amarelo. Mas assim, quando a gente reúne várias eliminações e desse quadro, 4 só nas quartas de final, eu acho que a gente tem que refletir. Será que vale a pena mesmo ficar buscando um jogador para tacar pedra ou para falar que foi a culpa dele, ou é algo maior, algo coletivo, algo que está se repetindo? Não é para o Brasil pensar de outra forma, senão só em eleger vilões, mas pensar de forma coletiva. O que está acontecendo no Brasil cair toda hora nas quartas de final? Assim, claro que durante um jogo você vai ter 90 minutos, se em algum momento alguém vai errar para o outro poder se dar bem na partida. Mas talvez, eleger menos vilões e pensar mais como um todo. Coletivo. O que o Brasil está fazendo de errado para cair toda hora nas quartas de final? E eu acho que aí é uma coisa que eu gostaria de falar e eu acho que muita gente vai concordar, não sei se vocês vão concordar. O próximo treinador da seleção brasileira, é claro que você precisa ter jogadores da Europa, de nível europeu, que estejam jogando em grandes centros, como o Martinelli, que eu defendi aqui, um Antony, que acabou de ir para o Manchester United, um Rodrigo, que está no Real Madrid. Isso aí ninguém discute. Mas você precisa levar jogadores que jogam no Brasil. Não dá mais pra gente ficar nessa, só que quem joga na Europa é bom. O Julian Álvares, há 6 meses, estava aqui jogando Libertadores. O Enzo Fernandes, há 1 ano, ele era do Defensa e Justiça. Ele não era nem do River. Ele estava emprestado ao Defensa e Justiça. Ninguém sabia quem era Enzo Fernandes. Aí o cara volta pro River, a pedido do Gadiardo, destrói tudo. Até o Flamengo sondou, mas foi pro Benfica e vai para um grande centro europeu. Então, assim, você tem no Brasil jogadores com capacidade de decidir jogos e decidir jogos grandes. Que às vezes jogos de Copa surpresa, do Mundo. Né? Porque os grandes jogadores todos já conhecem. Talvez ninguém conhecesse. Tudo bem que agora não seria viável porque teve a lesão na reta final. Mas o Rafael Veiga, um Hulk também jogou bem no ano passado. É claro que o Hulk já é mais rodado, mas também poderia ter sido testado pelo menos ali naquele primeiro período. Realmente, são nomes que jogam no Brasil e que poderiam pelo menos ter tido a chance de passar no processo, no tempo até chegar a essa Copa do Mundo pra gente avaliar se teriam condições ou não de jogar uma Copa. Porque, por exemplo, pode falar. Não, eu acho que isso não é uma exclusividade do Brasil. O Uruguai, a Argentina, até o próprio Equador, o único jogador da América do Sul que marcou gols na Copa foi o Arrascaeta.
Então eu acho que assim, não é uma questão só do Brasil. Eu acho que os técnicos, de forma geral, estão olhando mais para lá mesmo e deixando aqui um pouco de lado. Aí você vê, o Uruguai, o Arrascaeta foi o único jogador da América do Sul marcando gol. O Brasil, pouquíssimos jogadores daqui. Até o próprio Equador também, que é uma seleção mais frágil. Praticamente só o Valência, que joga lá fora, marcou gol pelo Equador. A própria Argentina também com pouquíssimos jogadores. Então eu acho que isso vale até mais, assim, extra Brasil, sabe? Sim. Que os técnicos, de maneira geral, podem olhar mais para os campeonatos da América do Sul e mais ainda para o Brasileirão, que é o melhor que a gente tem aqui, né? Nem se compara ao campeonato argentino, por exemplo. Assim, e eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que só a gente tem. O tamanho do território brasileiro. Você tem jogadores lá na ponta no sul, outro lá no nordeste, outro no sudeste, centro-oeste. Então você tem muitas possibilidades. Pô, por que não o Dudu? Por que não o Rafael Veiga? Por que não o Scarpa? E aí falando desses 3 jogadores do Palmeiras. Sim. Pô, você tem o Hulk, como você falou, Thiago, do Galo. Você tem jogadores que têm capacidade, no meu ponto de vista. E eu acho que um recado que a Copa do Mundo passa é esse. Não importa se você joga no Arsenal, se você joga no Tottenham, se você joga, sei lá, no Manchester City. Meu amigo, se o cara joga no Palmeiras, ele tem a mesma capacidade de decidir jogos. E ele precisa ser testado. E isso precisa ser feito durante o ciclo. Durante o ciclo de Copa do Mundo. Então, o próximo treinador da seleção brasileira, seja lá quem for, olha mais um pouquinho com carinho aqui pro nosso futebol. Olha um pouco mais de carinho aqui pro Campeonato Brasileiro, pra Copa do Brasil, até mesmo pra Libertadores, porque nós brasileiros, nós temos algo que outros colegas daqui da América do Sul não têm, que é uma variedade muito grande de jogadores. Então falta um pouquinho disso, acho que falta um pouco mais de, talvez, uma brasilidade maior na seleção brasileira. E isso ajuda em outro ponto, né? O torcedor se sentir mais identificado com a seleção. Porque muita gente fala, não acompanha a seleção, não tem jogador do meu time. Quando você tinha, até trazendo mais para o século passado, quando você tinha muitos jogadores dos clubes daqui na seleção, o torcedor se interessava muito mais. Claro que você não vai convocar um jogador só para agradar o torcedor brasileiro, mas assim, também não quer dizer que você tem que deixar de fora, sabe? Agora, por outro lado, tá? Porque tem a questão que a gente tem que testar, e aí é o ciclo olímpico, o ciclo da Copa, como você disse, e é durante esse ciclo que se testa, o calendário não ajuda. E a gente reclamou muito sobre o calendário, tá? Em vários momentos, quando os jogadores daqui são convocados... Isso, tem isso também. Nós reclamamos, porque ele tira um jogador que é o craque do teu time, e aí ele vai perder uma rodada de Libertadores, ele vai perder, às vezes, 2, 3 do Brasileiro, e isso incomoda. Então, assim, se a CBF for atender for ter essa atenção de dar oportunidades para jogadores que jogam no Brasil, ela tem também que cuidar do calendário. Mas está melhorando nesse sentido. Tá melhorando. Aos poucos, para né? que se sustente um ciclo, tem que se tornar uma rotina. É exatamente isso. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!